Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando eles se separaram, eu e os meus irmãos fomos viver naquela vida dividida. Eu lembro que o meu pai morava, mas a minha mãe morava, cada um morava numa casa, cada um mudou para uma casa e as casas eram no mesmo bairro. E como nós queríamos os dois, olha o que nós fizemos. Eu e os meus 2 irmãos. Nós ficamos divididos. Cada dia nós dormíamos na casa de um. Um dia na casa do meu pai, outro dia na casa da minha mãe. Aí o outro dia na casa do meu pai. E assim a gente ficava. Um dia na casa da minha mãe, um dia na casa do meu pai. E um dia decidimos os 3 ficar com o meu pai. Passou algum tempo, a única menina, que sou eu, sou a do meio, eu fui para a casa da minha mãe quando eu já estava com 9 anos de idade. E nós passamos, quando eu mudei para a casa da minha mãe, nós passamos muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sempre digo que nós só não passamos fome porque Deus não deixou. Mas passamos muita necessidade. E, queridos, eu lembro que nós morávamos numa casa, num barracão de 2 cômodos. Eu, minha mãe e meu padrasto. E passando aquela dificuldade financeira terrível. E um dia, nós conhecemos uma mulher, através de uma tia minha, a irmã da minha mãe. A minha tia trabalhava para essa mulher. Um empresário, uma mulher casada, mãe de 3 filhos, 3 rapazes. Bem sucedida. Aquela mulher tinha tudo. Ela tinha tudo. Mas ela não tinha algo que era o sonho dela. O sonho daquela mulher era poder ser mãe de uma menina. O sonho dela. E nós fomos conhecendo ela através da minha tia e ali criou uma amizade. Nós passamos a conviver com aquela mulher, ela ia na nossa casa. E um dia, ela pediu para minha mãe para que eu fosse morar com ela. A minha mãe deixou. Afinal de contas, ali eu teria uma vida melhor. A minha mãe pensou no melhor para mim. E aquela mulher prometeu para nós que ela me daria uma vida melhor. Me daria bons estudos, faria de mim uma outra pessoa. E eu mudei para aquela casa. E no começo, eu tive sim a vida que ela prometeu me dar. Eu fui tratada como uma filha no começo. Mas com o passar do tempo, do tratamento de filha, eu fui para um tratamento de escrava. E eu passei a ser uma escrava ali dentro daquela casa. Eu trabalhava dia e noite. Para vocês terem noção, eu acordava 6 horas da manhã e ia dormir 2 horas da manhã. Eu tinha que limpar toda a casa. Era uma cobertura, eu tinha que limpar tudo. E depois que eu terminava de limpar tudo, ela vinha e passava barro em tudo para mim poder limpar tudo de novo. Eu não podia ficar parada, eu tinha que estar trabalhando o tempo inteiro. Eu não podia ficar parada 1 minuto, eu tinha que estar trabalhando. E todos os dias, trabalho. Aquela mulher fez muitas maldades comigo. Ela me mantinha num cárcere privado. Quando eu não estava trabalhando, eu estava presa dentro desse cárcere. Ela fez muitas barbaridades. Creio que vocês viram na televisão. Daqui a pouco eu vou citar alguma delas. Mas, depois que essa mulher... Existia um ritual, pessoal. Existia um ritual. Começava de um jeito e terminava de outro. Tinha uma sequência, as torturas. Começava ali e ia uma sequência. Mas depois que ela me torturava, depois que ela me batia, depois que ela quase me matava de tanto bater, aquela mulher fez algo por mim que mudou a minha vida. Todos os dias, ela me obrigava a ler a palavra do Senhor. Todos os dias. Eu era obrigada a ler a Bíblia. E através da palavra do Senhor, eu fui salva. Ali, eu lembro que eu li a história de Jó. Jó sofreu. Quantas coisas Deus permitiu acontecer na vida de Jó. Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo.
Então, que se ele tirasse tudo de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor. E assim Deus permitiu. Satanás tirou tudo da vida de Jó, deixou ele sem nada, nada. E ainda uma doença, permitiu uma doença na vida dele. Chagas, né? Acho que é Chagas, gente. E mesmo assim, na angústia, na dor, Jó bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas. O rapaz vai colocar a imagem para vocês verem. Ela me acorrentou nessas escadas, 8 horas da manhã. Já estava quase chegando 8 horas da manhã. Ela me colocou nessas escadas, com as mãos erguidas, como vocês podem ver. As minhas mãos estão erguidas. Em cada mão minha tem uma corrente passada com a escada e nos meus braços e trancada com um cadeado. Na minha boca tem um pano, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadrapo a minha boca. Pode deixar a imagem. Assim ela me deixou 15 de março de 2008, 8 horas da manhã. Nessa posição eu fiquei. Nessa posição eu dormi. Eu dormi. Literalmente, abaixei a minha cabeça e dormi. Em pé, pendurada. E quando eu acordei, assustada, eu olhei para o relógio que era assim, bem na minha frente. Eu conseguia ver as horas. E naquele relógio marcava 10h22 da manhã. Lembro como hoje. 10h22 da manhã. E ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Nessa posição que vocês estão vendo, aonde eu ficava era aberto, porque a escada tinha acesso ali à parte superior daquela cobertura. E eu lembro que eu olhei para o céu e eu estava amordaçada. Não tinha como eu orar falando. A minha oração foi em pensamento. E eu disse para o Senhor: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Senhor? Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Se o Senhor existe, vem me tirar desse lugar. E eu dormi de novo. Parecia que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. Mas na verdade, só tinha passado, queridos, 3 minutos. Eu acordei de novo e era 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a chamar o meu nome na porta. A voz de uma mulher grita o meu nome sem parar naquela porta. De repente aquela porta abre e aquela mulher entra correndo. E quando ela olha para frente, ela não vê nada. Quando ela olha para a sua esquerda, ela não vê nada. Mas quando ela olha para a sua direita, tem uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada. E quando ela vê essa cena, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente eu olhei para o lado, claro, e tinha um papel nas mãos dela, e nesse papel estava escrito assim bem grande: Polícia Civil.
Eu entrei em desespero, comecei a ficar nervosa, eu me tremia toda. E eles tiraram aquela mordaça da minha boca, aquele esparadrapo, aquele pano. E eu comecei a gritar pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Vai embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Aquela empresária sempre dizia: o dia que eu denunciasse, o dia que eu contasse, o dia que eu abrisse a minha boca, o dia que eu saísse daquela casa, ela mataria o meu pai, a minha mãe e os meus 2 irmãos. E por último me mataria. Ela sempre dizia que ia matar o meu pai, ela ia passar o carro em cima dele. Meu pai é salgadeiro, ele vende salgadinho na rua e suco. E ele anda numa bicicleta. E ela falava que ia passar em cima dele, com a bicicleta e tudo, com o carro em cima dele. Os meus irmãos, o caçula, ela ia matar de tiro. E o mais velho, ela ia matar de facada. E a minha mãe, ela dizia que ia torturar minha mãe da mesma forma que me torturava. Que ia amarrar minha mãe numa árvore, ia bater bastante na minha mãe e ia matar ela na minha frente. Eu não tinha coragem de abrir minha boca. Se ela fazia isso comigo, que era uma criança, imagino que ela não era capaz de fazer com os meus pais. E aquela policial pediu para me acalmar. E ela dizia: fica calma, fica calma. Célia, ela começou a chorar, queridos, com lágrimas nos olhos. Ela olha para mim e pede para me acalmar. E ela disse para mim assim: foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali naquele momento, queridos, que eu escutei aquilo, foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali, naquele momento, eu pude contemplar a existência de Deus. E eu comecei a gritar ali: Deus existe! 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 3 minutos após a minha oração, o Senhor escutou o meu clamor. Deus existe! E aquela mulher dizia assim: Deus existe sim. Foi Ele que mandou a gente aqui para tirar você desse lugar. Nunca mais você vai sofrer. Eu sem acreditar. 3 minutos, querido. Enquanto eu orava, enquanto eu pedia, enquanto eu clamava, o Senhor já estava trabalhando ao meu favor. Mas vocês viram que eu tive que tomar uma atitude. Muitas vezes na vida da gente, nós precisamos tomar uma atitude. Deus já estava trabalhando ao meu favor. Creio que em 3 minutos aqueles policiais estavam invadindo aquele prédio. 3 minutos foram muito pouco. Creio que eles estavam invadindo, mas eu tive que tomar uma atitude. E a única atitude que eu poderia tomar era clamar ao Senhor. Isso que eu nem sabia se Deus ia me escutar. E Ele provou para mim que Ele existe. E aquela policial me tirou das escadas e ela me abraça. Um abraço bem forte. E ali naquele abraço eu senti um amor que eu não consigo explicar. E ali naquele abraço, ela sussurra bem no meu ouvido, bem baixinho, e fala assim: filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. E ela veio me chamar de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o Senhor falando na boca daquela mulher.